Boa noite, gente. A paz de Deus, a paz do Senhor. Ouça agora o que Deus tem para falar com você. Paz do Senhor e a paz de Deus. A gente veio aqui para falar sobre a afronta do inimigo. Aí eu vou lembrar de uma palavra que fala na questão de Moisés, quando ele foi libertar o povo do Egito, das garras de Faraó, Ramsés. Deus falou para Moisés ir até o castelo de Faraó, junto com Arão. Chegando lá, Faraó foi e afrontou, dizendo que não ia libertar o povo. E Deus falou para Moisés: levante o cajado e lança sobre o chão. Assim como Moisés lançou o cajado no chão, surgiu uma cobra. E Faraó olhou assim e ficou impressionado com aquilo. Achou que Moisés era um bruxo. Mas ele não era um bruxo. Ele estava sendo usado por Deus. E o bruxo de Faraó, ele falou: pode deixar, eu faço o mesmo truque que ele fez. Só que o bruxo foi astuto. Ele jogou lá os cajadinhos pequenininhos e fez 3 cobras. Só que essas 3 cobras que o bruxo fez, olha a grandeza, como Deus é grandioso. Quando ele lançou lá os cajados, a cobra que Deus fez o cajado de Moisés virar uma cobra, comeu as 3. Santo Deus. Comeu as 3. E quando a gente fala de afronta, o inimigo pode falar para você que você não vai conseguir nada, que tudo que você vai tentar fazer na sua vida, você vai ter uma decepção lá na frente. Você tenta arrumar um emprego, o inimigo fala que você não vai conseguir. Você vai comprar um carro, o inimigo fala que você não vai conseguir pagar. Você vai tentar comprar uma casa, o inimigo vai lá e fala que você não consegue pagar. Se você for alugar uma casa, o inimigo fala que você não vai ter condições nem para pagar o aluguel. Só que Deus é grandioso, Ele demonstra o poder grandioso que Ele tem de multiplicação e em questão do poder de Moisés. Deus usou muito nessa questão e demonstrou que Ele é poderoso. Para você ver, o diabo é astuto. Ele tentou ali, copiar a grandeza de Deus, mas não consegue. Aquele que tenta confrontar as bênçãos de Deus, ele cai. Então, Deus demonstrou a força dele através de Moisés. E Moisés foi, lançou lá o cajado, transformou daquela cobra gigante, comeu as 3 cobras. Depois ainda Deus falou para Moisés tocar na ponta do cajado. Quando Moisés tocou naquela ponta, o cajado voltou a se tornar um cajado, não mais uma cobra. Então aí foi o poder que Deus demonstrou que o inimigo não tem como lutar contra a sua vida. Porque você tem Deus, você tem que acreditar que Deus está na sua vida. E você não vai ter afronta. Você só vai ter afronta se você permitir ele afrontar. E agora, se você se declarar derrotado ou derrotada, aí ele vai dançar em cima de você. Gente, isso eu vou usar um ponto que ele falou da multiplicação. Isso nós somos prova viva, porque hoje na palavra Deus usou de multiplicação. Para quem multiplicou o peixe, o que é dinheiro? O que é coisa na nossa vida que Deus não pode multiplicar? Se for da vontade dele. E sobre a afronta, o inimigo usa das pessoas que a gente ama, o inimigo usa do teu amigo, o inimigo usa de quem você menos imagina para te afrontar. Ele te afronta de qualquer jeito, ele te acusa, ele te culpa, ele te causa transtorno de algo que você não fez, mas ele te causa culpa ali até você se enfiar numa depressão, numa ansiedade e você sofrer e você ficar levando aquela culpa contigo, e você só vai ficar em paz quando você ouvir de Deus assim, você não tem culpa, eu te perdoo, você não fez nada, você só vai ter paz quando você escutar a própria voz de Deus. Mas enquanto isso, o inimigo fica ali,
Ele vai lançar tudo de ruim sobre você, vai lançar maldição, ele vai lançar maldade, vai usar palavras horríveis, vai dizer que você não é capaz, vai dizer que você não vai conseguir, até ele conseguir te derrubar lá no fundo do poço. Mas o que é inimigo para Deus? No escalar de grego, Deus faz ele correr por 7 caminhos que ele veio. Esse inimigo que está te afrontando, clama a Deus, fala: Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue, tem misericórdia, que Deus vai vir ao teu encontro. Se o inimigo vier, é só clamar a Deus, que ele te ouvirá, porque Deus escuta. Por mais que a oração não seja falada, nem isso você deve fazer, porque o inimigo é escuta. Ore em silêncio, ore, não importa onde você estiver, só ore e clame a Deus. Senhor, me cobre com o teu sangue, me guarda minha família, guarda minha esposa, minha parentela, fica na minha casa, vai comigo, convide o Senhor para ir contigo, porque o inimigo é astuto, ele é terrível para amassar a cilaga, mas ele faz a campo, mas não sabe fazer a panela. Então fica essa dica, guarde essa palavra no fundo do seu coração e lembre-se, nada é impossível para Deus. O que é impossível para você, para Deus não é impossível. Grandioso és tu. Creia que Deus está na sua vida e Ele vai te abençoar sempre. Em nome de Jesus.